Em nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Emmanuel comenta na lição 65 do livro Ceifa de Luz, Evolução e Felicidade. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares marcassem na Terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau de dedicação do pai pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzem em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na Terra, enquanto encarnados, tantas vezes nos desvastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas, que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem as bênçãos da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Muito bonito, né? Primeiro é o versículo de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E Emmanuel ele tem a pretensão hoje de fazer uma reflexão com cada um de nós sobre o lado material que a gente está vivendo e sobre o lado espiritual. É claro que o texto que ele escreveu aqui sobre, ele usando os exemplos de eletrocardiógrafos, para falar da novidade aí, né, da época, do eletrocardiograma que até hoje a gente tem, dos computadores, máquinas, enfim. Ele não podia imaginar a evolução tecnológica absurda que a gente teve nos últimos 50 anos. Se a gente pudesse pegar 50 anos atrás, nós estamos em 2022, vai lá para 1972. A evolução da época para a evolução de hoje ela é absurda, absurda. E ele vem falar para a gente, né, de que adianta às vezes a gente ter máscara 3D, se a gente não consegue controlar ainda os nossos sentimentos, se a gente ainda consegue deixar com que alguns vícios destruam a nossa vida, ou até mesmo as nossas paixões desvairadas aí arruinem a nossa vida e a vida de outras pessoas também. Então ele vem chamando a atenção para a gente de que toda essa evolução tecnológica que a gente vive, ela tem que ter um objetivo, não é apenas o objetivo de melhorar a qualidade de vida de cada um de nós, não. Deve ser principalmente aquele objetivo de impulsionar o espírito, né, a evolução do espírito. Hoje, por exemplo, né, você para imaginar em 1972, embora não sejam livros tão caros assim, mas os livros espíritas você não tinha tanta facilidade de encontrar os livros se você não tivesse numa grande metrópole, numa livraria muito boa perto de você. Hoje eu consigo consultar o que eu quiser através da internet. Hoje é muito raro você não encontrar ali uma versão em PDF, somente desses livros mais novos por questão de direito autoral, tudo bem. Mas eu quero fazer uma consulta de algum texto bíblico, algum livro, por exemplo, do Chico Xavier, que a gente tem aí catalogado os 412 enquanto ele estava encarnado, e depois mais um monte aí que o pessoal foi descobrindo aí com o tempo, ou fazendo com o material que foi deixado aí, né? Então o que acontece? Hoje eu tenho acesso a tudo ali na internet. Hoje
a gente fica conversando com os nossos jovens, né? Falando assim, poxa, você quer o que como profissão? Eu quero essa profissão. O que é que precisa? Precisa se formar primeiro para depois ir lá prestar um concurso. Você vai entrar na internet e você vai ver os últimos 10 concursos, as provas respondidas. Vai ter acesso aos últimos 10 programas. Vai ter uma condição de olhar o programa e ver o que o pessoal mais cobra nas provas. Quer dizer, hoje a pessoa... Eu cheguei a pegar isso, gente, pegar curso preparatório que chegava no curso e falava, a aula é de estratégia. Eu falei, ué, mas não tem a matéria estratégia? Não, a estratégia é para te ensinar a fazer prova. Aí você, não, vamos lá, são quantos pontos no programa? Aí qual é a maior porcentagem de perguntas nos últimos 10 concursos que caiu desse ponto aqui? Aí tem ponto do programa que raramente é explorado, é mais esse ponto aqui, isso aqui cai sempre. Hoje, gente, a gente tem informação à nossa disposição de uma maneira impressionante, como a gente nunca teve na história da humanidade. Quando a gente para ver, por exemplo, aquela representação que é verídica, foi baseada em fatos verídicos, do filme feito por Sean Connery, né, O Nome da Rosa, em que a pessoa era proibida de entrar numa biblioteca católica e os livros, inclusive, alguns livros colocavam veneno na ponta do livro para a pessoa se envenenar quando fosse lá ler um livro que não podia ser lido. Quer dizer, hoje não, hoje eu tenho acesso à informação, e essa informação toda, esse desenvolvimento todo, esse, vamos colocar assim, bem-estar todo que a gente vai tendo, né, de hoje ter um ar-condicionado que não se tinha um tempo atrás, de ter esses chuveiros que a gente tem hoje que não tem um tempo atrás, não tinha um tempo atrás, isso serve para que a gente possa gozar do meio material também, mas principalmente focar no espírito, prestar atenção no espírito. Então a frase final aqui, não te apaixones pelo progresso sem amor. Que frase maravilhosa, né? De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto em pepita de ouro, mas se eu não tenho a bênção da fonte? Então vou residir num grande palácio, num castelo, não tem nem energia elétrica. As comparações de Emmanuel são sempre maravilhosas, né? As telas mentais que ele criou para a gente. Então ele fala aqui para a gente, atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito também. Então, gente, a gente vai perceber o seguinte, né? Hoje a gente tem a força que a imprensa tinha na década de 30, 40, 50, hoje a gente tem nas redes sociais. Isso aí está mais do que comprovado, todo mundo estuda isso. Isso é matéria acadêmica nos dias de hoje. E o homem, ele tem esse costume mesmo, ele parece que no primeiro momento ele confunde a liberdade com libertinagem, não tem como. O Emmanuel e André Luiz trabalham isso em outros textos, falam assim, poxa, o homem teve a permissão de Deus para inventar dinamite, para poder abrir estrada e usa dinamite para fazer guerra um com o outro. Tem também a televisão para poder aproximar as pessoas e levar entretenimento e levar cultura, usa a televisão de maneira equivocada. E a gente também está usando as redes sociais, muitas vezes de maneira equivocada, e principalmente para influenciar, muitas das vezes, de maneira consciente, através do que é chamado fake news hoje, né? Que são as mentiras. Então a gente tem que começar a botar esse tipo de coisa aqui na cabeça. Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, e não para ficar ainda preso nesses torvelinhos criminosos, que vão trazer consequência para a gente, porque todos nós somos responsáveis por cada pensamento e cada sentimento que a gente desperta no outro. Todos nós somos. A gente fica ali bolando vídeos, né, fazendo edições. Hoje é muito fácil vocês pegarem um vídeo meu, por exemplo, né, se eu fosse uma figura pública de mais destaque, pega um vídeo de 60 minutos, pega um trechinho só que eu falei uma palavra, ou então que eu coloquei mal uma expressão, olha o que o Robson é isso, é isso. E esse tipo de coisa vai deixando a gente preso nos torvelinhos, a lei de causa e efeito vai cobrar cada um de nós. Agora, se a gente botar aqui, não te apaixones pelo progresso sem amor, a gente começar a perceber o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer por todas as pessoas que estão ao meu redor, e a gente sabe sim que tem pessoas que estão usando as redes sociais o tempo todo para enviar mensagens de amor, enviar mensagens de consolo, identificar os problemas maiores do ser humano e ter a consciência tranquila de falar, a minha parte eu estou fazendo. Vamos seguir juntos e agradecer a Emmanuel do fundo do coração por mais um livro que se encerra hoje. A gente vai começar um outro livro
amanhã. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.